Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Graça e paz, irmãos. Nós estamos aqui juntos mais uma vez no nosso culto online, no nosso segundo culto desse domingo. E nós estamos muito alegres porque nós podemos adorar ao Senhor. Nós estamos muito alegres em receber você aqui no nosso canal, que nesse momento é uma extensão da nossa igreja. Então, a partir do momento que você nos visita aqui no canal, na realidade você está visitando a nossa igreja, a Igreja Batista Manancial em Volta Redonda. E eu quero orar pela sua vida nesse momento, quero orar pela vida da sua família, para nós começarmos o nosso culto. Senhor Deus, louvado seja o nome do Senhor, ó Pai. Nós queremos agradecer a Ti por um dia tão especial como esse domingo. Hoje pela manhã, ó Pai, nós já tivemos o privilégio de ouvirmos a palavra do Senhor na Escola Bíblica Dominical por meio do seu filho, ó Pai, do pastor Yuri. Que o Senhor esteja o abençoando a sua família. Obrigado, ó Pai, porque nós sabemos que vidas foram abençoadas, edificadas, fortalecidas por meio da palavra do Senhor. E agora nós nos encontramos novamente, ó Pai, para esse culto de adoração, para esse culto de louvor e de exaltação do nome do Senhor. Muito obrigado, ó Pai, porque mesmo em meio a tempos tão difíceis, o Senhor tem cuidado de nós e a sua igreja segue, ó Pai, firme e forte em nome de Jesus. Que o Senhor esteja falando conosco nessa noite, que o Senhor esteja recebendo o nosso culto e a nossa adoração, que vidas sejam edificadas em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos, que Deus esteja nos abençoando nessa noite, nesse momento tão especial, onde nós nos reunimos, ainda que nos nossos lares, mas nos reunimos aqui pela rede para sermos edificados com a palavra de Deus. E hoje é um dia muito especial, né? Talvez você esteja ligadinho, você esteja ligadinha, e você sabe que hoje é um dia muito especial para nós. Hoje é dia dos nossos avós, não é? Talvez nem todos tenham mais os seus avós vivos, não é? Mas aqueles que não os têm, os carregam vivos na memória e no coração. Mas muitos de nós têm avós vivos, não é? E nós separamos esse dia então para agradecer a Deus pelos nossos avós, né? Os avós que nós costumamos dizer que são pais e são mães duas vezes. E como nós somos abençoados pelos nossos avós, né? Quero deixar aí um beijo, né? Eu tenho certeza que está nos assistindo meu avô, a minha avó, né? O avô Manuel, a avó Anísia. Mas eu quero deixar também um beijo aí, ó, especial para os avós que eu recebi ao adentrar na nossa igreja, né? São muitos avós que nós temos em nossa igreja. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês e saibam que ser avós é também um ministério do Senhor, né? Os avós têm um grande impacto sobre a vida dos seus netos e muitos deles foram ou são responsáveis em apresentar Cristo, né, para os seus netos. Eu já disse aqui na nossa igreja há algum tempo atrás e reforço novamente que a primeira história bíblica que eu me lembro, não é, pelo menos quando eu puxo pela minha memória, de quando eu era muito pequeno, muito mesmo, lá por uns 8 anos de idade, a primeira história bíblica que eu me lembro, que eu conheci, que eu aprendi, foi uma história sobre um gibi que eu ainda tenho, que a minha avó Anísia me presenteou, né? A história do bom samaritano. Já ministrei essa palavra aqui na igreja e eu me lembro que na ocasião eu até levei o gibi e mostrei para os irmãos, ainda no nosso antigo templo, não no templo inferior que nós temos abaixo do templo atual, mas no templo do outro lado da rua ainda, né? Isso tem muito tempo. Então os nossos avós têm uma participação muito efetiva na nossa vida espiritual. E nós queremos, nesse momento, a Igreja Batista Manancial de Volta Redonda, deixar uma homenagem com muito carinho a cada um de nós, ou melhor, a cada um de vocês que são avós e são avós, né? Que Deus esteja abençoando muito vocês. Recebam essa homenagem nesse momento agora, com muito carinho,
em nome de Jesus. Este sorriso marcado pelos anos dá testemunho de que o tempo passou. Olhar sereno e paz nos desenganos, sabedoria que a vida ensinou. É tão fácil te amar, te seguir, te admirar. É difícil não te ver, impossível te esquecer. Os pensamentos me levam ao passado, doces lembranças eu tenho de lá. As emoções vividas ao teu lado, maior riqueza que se pode guardar. Foi tão fácil conhecer Jesus Cristo em teu viver, o teu jeito de andar, de servir e de amar. Eu te amo, vovó, seu carinho e seu cheiro nunca esquecerei. Eu te amo, vovó, abrigo verdadeiro em ti encontrei. Eu te amo, vovó, meu desejo é contigo sempre estar. Eu te amo, vovó, vou pedir pra Jesus não deixar o tempo passar. Sopra em teus braços eu me aconchegar. Os pensamentos me levam ao passado, doces lembranças eu tenho de lá. As emoções vividas ao teu lado, maior riqueza que se pode guardar. Foi tão fácil conhecer Jesus Cristo em teu viver, o teu jeito de andar, de servir e de amar. Eu te amo, vovó, seu carinho e seu cheiro nunca esquecerei. Eu te amo, vovó, abrigo verdadeiro em ti encontrei. Eu te amo, vovó, meu desejo é contigo sempre estar. Eu te amo, vovó, vou pedir pra Jesus não deixar o tempo passar. Sopra em teus braços eu me aconchegar. E agora nós chegamos num momento muito especial, que é o momento onde nós vamos meditar na palavra do Senhor.
E eu quero falar com você nessa noite sobre um assunto muito especial. Um assunto que pode abençoar a sua vida e levar você a vencer isso tudo que nós estamos vivendo de pandemia, de quarentena, com muito mais facilidade, que é a importância do otimismo. O otimismo, ele alimenta a fé, e a fé é aquela que provoca milagres na nossa vida. Mas eu nunca vi, assim, com muita facilidade, a fé ser despertada sem que haja um pouco de otimismo no nosso coração. Mas lá em Números, no capítulo de número 13, nos versos 26 a 33, diz assim a palavra do Senhor: A Moisés, a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, relataram o que tinham visto a toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Aqui a palavra está falando da terra prometida. Esse foi o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, e de fato é uma terra que ele produz leite e mel com muita fartura. E aqui está o tipo de fruto que nela há. Contudo, o povo que vive ali é poderoso e suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enoque. Aqui está falando dos gigantes que viviam naquela terra. Os amalequitas vivem no Neguebe, e os hititas, jebuseus e amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e no vale do Jordão. Caleb tentou acalmar o povo. Presta atenção que esse é o nosso personagem dessa noite. Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Olha a postura de otimismo de Caleb. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso com um pouco mais de profundidade. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-los, são mais fortes que nós. Então, espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos, ao fazer o reconhecimento, devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes, são gigantes. Vimos até gigantes, os descendentes de Enaque. Perto deles nos sentimos gafanhotos, e também era assim que parecíamos para eles. Amém? Essa é a poderosa palavra do Senhor para nós nessa noite. Um texto tão conhecido, não é verdade? Mas nós vamos aí nos aprofundar um pouco nele com mais propriedade. A importância do otimismo em meio a tempos difíceis. Meus irmãos, na Bíblia nós vemos muito o valor do otimismo. Nesse texto especialmente, a palavra de Deus está dando um destaque muito grande para a importância do otimismo. E eu pergunto para você nessa noite, você é uma pessoa muito negativa? Será que você sempre acredita que as coisas vão dar errado? Será que você fica se consumindo de ansiedade diante de alguns problemas, diante da possibilidade ou não de alguma coisa acontecer? Como que você reage, não é? Será que realmente você tem exercitado o otimismo? Lembrando que o otimismo, às vezes nós olhamos para o otimismo como um sentimento meramente secular ou mundano, mas não. O otimismo, ele tem o seu lado espiritual, porque ele demonstra confiança irrestrita no Senhor. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos alguns homens otimistas, como Paulo em Filipenses, Davi, ali na primeira carta de Samuel, Jonatas também na primeira carta de Samuel. E são exemplos para nós, de homens que exercitaram o otimismo, e nós precisamos exercitar também, porque ele fortalece a nossa fé. E há um homem na palavra de Deus que ele demonstra ter sido um homem de grande otimismo. E quem seria esse homem? Esse homem é Caleb. É o personagem da história que nós estamos lendo nessa noite.
é aquele que serve de inspiração para nós despertarmos o nosso otimismo e a nossa fé em Deus também sobre a respeito das suas promessas. O contexto, meus irmãos, você já conhece. O povo de Deus estava se preparando para entrar na terra de Canaã, a famosa terra prometida. Mas eles não entraram ali imediatamente. Eles tinham que tomar a terra. Essa era a promessa do Senhor. A promessa de que eles deveriam conquistá-la. Eles deveriam também fazer a sua parte, lutar por ela, trabalhar por ela. E aí Deus faria parte dele. Deus abençoaria, daria os recursos. Ele faria de tudo para que o povo conseguisse conquistar aquela terra. E o povo, assim que o povo saiu do cativeiro no Egito e cruzaram o deserto, em muito pouco tempo eles estiveram ali diante da terra prometida. Nós vemos o povo vagando 40 anos no deserto, mas isso como punição pela falta de otimismo e falta de fé que eles tiveram, porque eles não tentaram tomar a terra imediatamente. Mas eles chegaram logo na terra prometida. E antes deles tentarem tomar a terra, eles tiveram a ideia de enviar espiões para ver aquela terra, para ver como eram os habitantes, se haviam soldados, se haviam muralhas, se a terra era fortificada ou não. E assim eles fizeram, enviaram espiões. E esses espiões eram então um líder de cada tribo de Israel. Em Números no capítulo 13, nos versos 18 a 20, você vê isso melhor e você pode ler o texto aí na sua casa com muito mais facilidade. E olha, o culto é online, mas não deixa a sua Bíblia perdida no armário não, hein? Participe dos cultos sempre com a sua Bíblia e nos acompanhe na leitura da palavra do Senhor. Mas, meus irmãos, os espiões, eles entraram ali naquela terra e voltaram então ali para o deserto e deram então o seu relatório, né? Em Números 13, 26 a 33, nós vemos o relatório deles. E o relatório, meus irmãos, foi um relatório pessimista. É esse relatório que nós acabamos de ler. Eles disseram que a terra, apesar de muito boa, de muito próspera, que manava leite e mel, ela era uma terra também de gigantes e que se alguém tentasse ali tomar aquela terra os engoliria vivos. E foi, meus irmãos, um relatório que desanimou todas as tribos de Israel a tentarem lutar por ela. E eu fico pensando, meus irmãos, na covardia desse povo, na covardia espiritual. O povo já havia visto muita coisa maravilhosa no Egito. Eles viram as 10 pragas, eles viram o mar se abrindo, a proteção com a nuvem e com a coluna de fogo em meio ao deserto. Mas quando o povo chega diante daqueles gigantes, eles duvidam que são capazes de tomar a terra prometida, de herdar a promessa do Senhor. O povo duvida da promessa de Deus. O povo é pessimista. O povo fica se lamentando, se lamuriando. E quais serão as consequências, então, disso tudo? A grande verdade, meus irmãos, é que havia um monte de razão, ou melhor, um monte de razões para o povo não estar muito otimista com aquela guerra, com aquela batalha. Nós sabemos um pouquinho desses motivos. O tamanho dos gigantes que viviam lá, no capítulo 13, fala sobre isso. A terra que devorava os seus moradores, porque o povo que vivia ali era um povo bravo. E aí, meus irmãos, a maioria do povo disse que não poderiam. E nós sabemos que a maioria é contagiante, não é verdade? Um disse que não era capaz, o outro disse que não dava, o outro disse que era maluquice tentar conquistar aquela terra. E um pessimista começa então a contagiar o outro, e eles vão se contagiando de uma forma muito negativa. E aí, quando nós vamos ver, meus irmãos, todo o povo de Israel está tomado por um grande pessimismo. E Caleb não. Nós sabemos que não apenas Caleb, mas também Josué, e Josué mais à frente acaba se tornando o novo líder do povo por causa disso daqui, pelo otimismo que ele demonstra junto com Caleb. Caleb, ele demonstra que ele quer sim lutar por aquela terra, e ele diz: é possível. Precisamos lembrar daquilo que Deus já fez por nós
lá no Egito e no deserto, e nós temos certeza que vamos lutar e Deus lutará conosco e nós vamos tomar essa terra. E sabe qual que foi o resultado, meus irmãos, desse discurso de Caleb? O povo queria apedrejar Caleb. Quando Caleb demonstra o seu otimismo, quando Caleb demonstra confiar na promessa do Senhor, quando Caleb demonstra confiar que Deus lutaria com eles na missão de conquistar a terra prometida, o povo queria calar Caleb e vendo que ele não se calava, eles ameaçaram de apedrejá-lo. Está lá em Números, no capítulo 14, no versículo de número 10. No entanto, meus irmãos, mesmo em meio às ameaças de ser apedrejado, Caleb mantinha o seu otimismo, Caleb mantinha a sua fé em meio a tempos muito difíceis, e ele disse: olha, nós podemos conquistar essa terra. Mas o otimismo de Caleb, meus irmãos, não era um otimismo cego. Talvez você olhe aqui para Caleb e fale: não, Caleb tinha, né, um otimismo muito além dos outros. Algumas pessoas são mais otimistas, né? Mas não é o caso de Caleb. O seu otimismo não era um otimismo cego. Ele tinha motivos para ser otimista. Primeiramente, meus irmãos, Caleb, ele se lembrava da força de Israel. Ele se lembrava daquilo que foi vivido ali dentro do Egito e aquilo que eles tiveram que vencer. Caleb se lembrava da forma como esse povo teve coragem para resistir ali em meio à escravidão e tantas coisas terríveis que eles viveram no Egito e também no deserto. Mas não é só isso. O otimismo de Caleb não é fruto apenas disso. E a chave talvez seja encontrada no capítulo 14, nos versículos 8 e 9, onde diz assim: e se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e a dará a nós, a terra prometida. Ele nos levará em segurança até ela e a dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo dos povos daquela terra. Diante de nós, eles estão indefesos. Caleb está falando de gigantes e ele está dizendo que os gigantes estavam indefesos diante deles porque Deus estava com eles. Diante de nós, eles estão indefesos. Não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Amém? Glória a Deus. Esse é o otimismo de Caleb. Esse é o otimismo que Josué compartilhava com Caleb. Meus irmãos, isso é fantástico. É interessante demais nós vermos Caleb olhando para uma nação de gigantes, para uma nação poderosa, e dizer assim: eles estão indefesos diante de nós porque Deus está conosco. Meus irmãos, nós precisamos muito ter essa visão. Os nossos desafios, os nossos obstáculos, os nossos gigantes, aquilo que nos afronta, e aí eu falo da pandemia, e aí eu falo da enfermidade, e aí eu falo do desemprego, e aí eu falo da depressão, e aí eu falo de tudo que é ruim que se levanta diante de nós. Esses inimigos estão e são indefesos diante de nós, porque Deus está conosco. Esse deve ser o nosso otimismo. Esse otimismo deve movimentar a nossa fé. Amém, meus irmãos? Que coisa maravilhosa, não é? Pensar assim, acreditar nisso, ter fé nisso, como Caleb, de que não há adversários para o nosso Deus e que esse Deus está conosco, porque Ele é o nosso escudo, é a nossa fortaleza, é aquele que nos guarda, é aquele que nos dirige. E isso nos coloca para cima, isso nos faz avançar e isso nos faz enfrentar qualquer adversidade. Não temerei seta que voe de dia, praga que assole à meia-noite. 1000 cairão ao teu lado, 10.000
à tua direita, mas tu não serás atingido. É o que nos diz a palavra do Senhor. E essa é uma palavra de promessa. E nós não temos motivos para duvidarmos das promessas do Senhor. Mas aquele povo, meus irmãos, não se deixou contagiar pelo otimismo de Caleb. Nós conhecemos a história. E o povo continuou ameaçando de apedrejar Caleb. E quais foram os resultados da falta de otimismo, que gerou a falta de fé, que demonstrou para Deus falta de confiança no Senhor por parte daquele povo? Meus irmãos, o povo vagou no deserto por 40 anos. Você já pensou? Às vezes eu fico pensando nessa história. Os irmãos sabem que a história de Moisés é a minha história favorita, né? Já falei isso com os irmãos diversas vezes. O povo estava diante da terra prometida. O povo já havia chegado na terra prometida. Mas Deus fez, por causa da falta de otimismo, fé e confiança daquele povo, o povo se perder no deserto. Mas o povo já estava ali. O povo já estava vendo a terra. Inclusive, o povo chegou a entrar na terra. Os espiões chegaram a entrar. Mas por causa da falta de fé, por causa da falta de confiança nas promessas do Senhor, aquele povo se perdeu. E quanta gente perdida está hoje em dia. Quanta gente perdida que nós conhecemos porque falta otimismo, porque falta confiança, porque falta enxergar as promessas do Senhor para as nossas vidas. A falta de otimismo, a falta de fé faz com que a gente se perca. Aquele povo não foi autorizado a entrar na terra prometida. E como nós conhecemos a história, nós sabemos que toda aquela geração não entrou na terra prometida. Seus filhos entraram, filhos, netos, mas não aquelas pessoas que resistiram a Caleb, que queriam apedrejá-lo, e todo o restante do povo, pela sua falta de fé e confiança no Senhor, ninguém entrou na terra prometida. Quem entrou na terra prometida dessa geração aqui? Apenas Caleb e Josué. Apenas aqueles que demonstraram otimismo, fé, confiança na promessa do Senhor, confiança de que estavam guardados pelo Senhor. Eles entraram na terra prometida. E diz a palavra, não é, que eles já muito idosos lutaram, pegaram espadas para conquistar aquela terra. E lutaram tanto que sentiram até mesmo cãibra em suas mãos. E a espada não se soltava de suas mãos, porque confiaram no Senhor. Lutaram, segundo a palavra, com o vigor de um jovem. Meus irmãos, como que nós precisamos de alguns Calebs hoje em dia no nosso meio? Como nós precisamos? Como isso faz bem para o nosso povo? Como isso faz bem para a igreja de Cristo? E meus irmãos, nós, você e eu, você que está me ouvindo aí, e eu também, nós precisamos ser os Calebs dessa geração. Nós precisamos tentar contagiar o povo de que nós vamos vencer tudo isso que está acontecendo. As pessoas estão muito negativas, as pessoas estão meio assustadas diante da quarentena, de tudo que nós estamos vivendo. Falta otimismo. A igreja do Senhor, meus irmãos, ela enfrenta uma grande oposição e são tantos adversários que têm se levantado diante da igreja, diante de nós. Gigantes, descendentes de Enac ou de Enoque. Gigante da incredulidade, da falta de fé, que tem contagiado muitos. Gigante da imoralidade. Não é? Hoje a nossa geração é uma geração muito imoral. O gigante da indiferença, quanta gente fria, quanta gente que não está nem aí para o Senhor. Gigante do liberalismo, eu posso tudo, posso fazer qualquer coisa. O gigante do modernismo, né? Hoje temos aceitado tantas coisas dentro da igreja, dentro da fé, coisas que não são compatíveis com a palavra do Senhor. E tudo isso faz realmente com que a gente desanime de caminhar, e nós vemos tantas coisas. Há tantas coisas à nossa volta, são coisas contagiantes,
que muitas vezes nós nos pegamos desanimados, sem forças, mas nós precisamos nos lembrar de Caleb, nós precisamos nos lembrar de Josué, mas principalmente de Caleb, meus irmãos, porque é Caleb quem bate de frente com aquele povo, um povo desmotivado, um povo incrédulo, um povo imoral, um povo que não confiava no Senhor, um povo completamente inclinado à idolatria. E Caleb faz de tudo para contagiar aquele pessoal. Ele resiste. O povo é mais resistente do que ele. O povo não se deixa contagiar pelo otimismo e pela fé de Caleb. Mas nós precisamos nos lembrar quem foi guardado e abençoado por Deus. Quem que tomou posse da terra prometida e entrou naquele lugar maravilhoso que emana leite e mel? Caleb. Não o povo. Não aquela geração. Há valor no otimismo, há valor na fé, há valor na fidelidade. Nós precisamos ser fiéis, leais ao Senhor e com certeza Deus ele nos abençoa de uma forma extraordinária. Precisamos acreditar, meus irmãos, mesmo quando todos perderam a fé. Não é segredo para ninguém, pelo menos as minhas ovelhas sabem disso, né? A maioria. Existe um personagem que eu gosto muito aí no mundo dos quadrinhos, dos filmes, não é? E que talvez você conheça, talvez você nem conheça, porque não é um personagem tão conhecido assim. Ele para alguns ele é até um vilão, para mim ele não é necessariamente um vilão. E esse personagem se chama Lex Luthor, não é? É o famoso inimigo do Superman, carequinha, o qual eu adotei esse corte por causa dele, não é? Que corte, pastor? Você é careca? Exatamente, comecei a raspar a cabeça por causa desse personagem, eu acho ele fantástico. E certa vez, Lex Luthor ele diz assim em um dos episódios ali da série Smallville: eu tenho uma característica que é acreditar em alguma coisa e ir até o fim, mesmo quando o mundo inteiro diz que eu estou errado, mas eu não deixo de acreditar e eu luto por aquilo que eu acredito. E eu acho isso muito forte, essa frase dele, meus irmãos, porque é exatamente o que Caleb faz aqui. Tá o mundo inteiro, entre aspas, contra Caleb e contra Josué, inclusive os ameaçando de morte, de apedrejamento, se eles continuarem dizendo que podem tomar aquela terra. E Caleb não se cala, ele continua dizendo, mesmo em meio às ameaças, mesmo quando o mundo inteiro diz que ele está errado: nós podemos tomar aquela terra. E ai daquele povo, ai daqueles gigantes, pobre daqueles gigantes. E eu acho fantástico quando ele diz: eles estão indefesos diante de nós. Os nossos adversários, os nossos inimigos espirituais e também seculares, eles estão indefesos e pobre coitado deles diante de nós, porque nós temos o Senhor, porque eu tenho o Senhor e eu acredito que você também tem o Senhor, amém? Nós temos o Senhor e isso é extraordinário. E eu quero concluir essa reflexão, meus irmãos, dessa noite, uma pequena reflexão, dizendo para você que Caleb ele nunca esperou que Deus fizesse tudo. Não. Nós vemos isso lá na frente, quando ele tem aí cerca de 80 anos, se eu não me engano, não me lembro, mas se eu não me engano é isso mesmo, acho que é cerca de 80 anos, regulando ali a idade com Josué, não é? Caleb ele nunca esperou que Deus fizesse tudo por ele, que desse o milagre de mão beijada, que jogasse assim o milagre no colo dele e falasse: toma aí, Caleb, o milagre, a terra prometida é sua. Ele não esperava isso. Com certeza ele esperava fazer alguma coisa e ele fez. Ele fez o quê? Lutou, pegou a sua espada, mesmo com muita idade, tirou da sua bainha e enfrentou os gigantes daquela terra, e Deus foi com ele. E a palavra narra como que foi aquela batalha. Lutou com o vigor de um jovem, e lutou tanto que a espada se grudou em sua mão. Grudou porque deu cãibra na sua mão. E ele continuou lutando, e venceu, e entrou
e tomou posse da terra prometida, da terra do Senhor, da terra que mana leite e mel. E a história de Caleb é uma história extraordinária que nos motiva, que nos envolve e que realmente nos ensina a sermos otimistas, porque o Senhor é conosco. Isso é o que Deus espera de nós, para nós desfrutarmos uma vida de vitória, mesmo em meio a dias tão difíceis como aqueles que nós estamos vivendo. Que sejamos otimistas e que tenhamos fé, porque fé significa confiança no Senhor. Como anda o seu otimismo? Pare agora tudo e pensa comigo, em meio a tudo isso que nós estamos vivendo. Como anda o seu otimismo? Você tem sido otimista? Você tem acreditado no Senhor de que nós vamos vencer todas essas dificuldades que nós estamos vivendo? Porque 2020 está um ano que já foi embora, não é? Quantas coisas para nós vencermos aí nesse ano de 2020. Mas eu creio mesmo, com base na palavra do Senhor, que nós vamos vencer tudo isso daí e nós vamos conquistar o melhor do Senhor para nós. Leite e mel. Que mana leite e mel. E leite e mel é símbolo de prosperidade. Você sabe por que Deus ele promete para aquele povo uma terra que mana leite e mel? É porque aquele povo chegaria naquela terra e não precisaria necessariamente trabalhar para se alimentar, porque aquela terra já teria alimento. Leite, ou seja, o gado daqueles gigantes restaria ali na terra. E mel, meus irmãos, porque não é mel de abelha, é mel de tâmara. Seria um mel que aqueles gigantes já teriam trabalhado, produzido, e aquele povo tão somente chegaria ali e lutaria e conquistaria a terra e se deleitaria com aquilo que nós podemos chamar de despojos de guerra, um presente do Senhor para aquele povo. E eu acredito que leite e mel do Senhor manará sobre a minha e sobre a sua vida. Amém? Vai dar tudo certo. Quando nós colocarmos a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Então ouça esse louvor. E após esse louvor, nós voltamos para a oração final e para as considerações finais. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiamos e oramos a Deus, Deus ouve e responde e dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo.
certo. Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Porque a gente colocou a nossa fé em ação e deu tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Em nome de Jesus. Porque a gente colocou a nossa fé em ação. E deu tudo certo. Amém! Como que eu gosto desse louvor, né? Um louvor que eu cresci ouvindo esse louvor e em diversos momentos, de fato, esse louvor me ajudou a ser otimista, né? A acreditar, a continuar e a avançar. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai. Obrigado por esse culto tão abençoado, aonde o Senhor tem falado conosco. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos ensinado a importância e o valor do otimismo e da fé. E nós temos certeza de que o Senhor está conosco e que, tendo o Senhor ao nosso lado, os nossos adversários estão indefesos, porque nós, ó Pai, ainda que sozinhos, mas unidos com o Senhor, somos mais fortes do que a tropa de um exército. Louvado seja o nome do Senhor. Ao Senhor a honra, ao Senhor a glória e todo louvor. E eu peço ao Senhor que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas, abençoando as nossas famílias, lembrando, Senhor, desse dia tão especial, abençoando os nossos avós, ó Deus, que o Senhor esteja cuidando deles, que sejam servos do Senhor, abençoados pelo Senhor. Obrigado, ó Pai, por esse culto, pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui reunidos. E nós sabemos, ó Deus, que a cada dia que passa, estamos mais perto, mais próximos de voltarmos ao templo, de voltarmos à casa do Senhor. Porque esse adversário, esse gigante, esse inimigo, que é esse coronavírus, essa pandemia que se levantou sobre nós, ela será vencida porque, ó Deus, ela está indefesa diante do poder do Senhor. Então logo nós voltaremos à normalidade das nossas vidas e eu peço tão somente que o Senhor preserve os nossos trabalhos, que o Senhor preserve os nossos empregos, que o Senhor nos preserve em meio a tanta tribulação, em meio a tanta dificuldade. Louvado seja o nome do Senhor, ó Pai. Já somos vitoriosos. Está manando leite e mel do Senhor sobre nós. É o que nós já conseguimos ver aqui nessa noite. Em nome de Jesus, ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor. Em nome de Jesus. Amém? E amém. Amém, meus irmãos. Nós estamos encerrando. Agora nós estamos voltando já aí com a normalidade dos vídeos. Amanhã, pela manhã, momento da palavra. Sábado, momento teológico. O encontro dos nossos cultos é quarta-feira, 19 horas. Domingo, 9 horas da manhã, EBD com o pastor Yuri. E culto às 19h30. Lembrando ainda, meus irmãos, que todos os domingos pela manhã, de 9 a meio-dia, nós estamos realizando o nosso plantão financeiro. Então venha à nossa igreja, traga o seu dízimo, traga a sua oferta e traga o seu donativo, o seu quilo, para que nós possamos estar doando as nossas cestas básicas a algumas famílias da nossa comunidade. Deus te abençoe. Tenha uma semana espetacular, uma semana de muita graça, de muita paz, de muita bênção, que você possa realmente testemunhar que essa será, como diz um amigo meu, o irmão Magno, a melhor semana das nossas vidas. Deus te abençoe
Em nome de Jesus, até a próxima. Nós nos vemos amanhã no nosso Momento da Palavra. Até lá!